Tudo bem, pessoal? Bom dia. O Vitor me fez uma pergunta ontem. O Vitor é o nosso rapaz aqui na Remate Avante que lida com a nossa carteira de seguros. É de uma situação que ele teve com a seguradora, com a Porto Seguro nesse caso, e gerou uma dúvida que é algo que, em tese, pareceria uma resposta simples, mas não é. E eu vou aproveitar a deixa para esclarecer como funciona a aplicação de multa moratória acumulado ou não com multa compensatória em finais de contratos de locação. Como foi a situação? O inquilino era um inquilino que tinha contratado seguro-fiança para garantir o contrato e, em um dado momento, ele passou a ficar inadimplente, passou a não pagar os aluguéis. Uh, Passados 60 dias, a gente abriu o sinistro e, a partir da abertura do sinistro, a Porto Seguro, no caso, indenizou a locadora do imóvel, o locador do imóvel, quanto às dívidas que ficaram acumuladas e passou, a partir de então, a pagar mensalmente os aluguéis. Em paralelo, depois de algumas tentativas de acordo, a Porto acabou não conseguindo chegar em um consenso com o inquilino e teve que distribuir uma ação de despejo. A ação de despejo se seguiu, enquanto isso, vejam, a seguradora continuou pagando o locador mensalmente, então a ação de despejo prosseguiu durante algum tempo e culminou, né, fatidicamente no despejo realmente do imóvel, e o inquilino acabou tendo que sair do bem da casa. E o que acontece é que, ao final desse procedimento, quando de fato o contrato de locação foi extinto, e a locadora recuperou a posse direta do imóvel, a gente precisa mandar para a seguradora uma planilha resumindo os débitos finais do contrato, dizendo, olha, fiz uma apuração aqui e tem essas coisas a pagar, né? Para a seguradora ver se vai fazer as coberturas ou não. E uma das coisas que nós acabamos incluindo nesse caso na planilha de débitos finais foi a multa compensatória, a multa penal compensatória por rescisão antecipada de contrato por culpa do locatário. É o famoso 3 aluguéis reduzidos proporcionalmente, tá? Então, quando a gente lê a lei do inquilinato, Código Civil, enfim, aplicado a uma relação locatícia do começo ao fim, a gente tem basicamente aí dois tipos de multa. Toda multa é penal, né? Toda multa é uma pena, uma penalização, mas tem a multa penal moratória. Moratória do latim vem da palavra mora, que significa demora, que é uma coação a que a pessoa não fique atrasando os aluguéis. É uma velha história, o aluguel se paga até dia 10, por exemplo, se o cara não pagar até dia 10 e vencer, ele vai pagar com 10% de multa, 20% de multa, 5%, enfim. E a gente tem um outro tipo de multa, que é a multa penal compensatória, que são multas que se aplicam a quaisquer outros descumprimentos de infração contratual legal. E, por exemplo, a pessoa aluga o imóvel para se utilizar de fins residenciais e acaba se utilizando para fins não residenciais, ou, enfim, vários outros tipos. Mas a multa mais clássica, talvez a mais conhecida delas, é a multa por vencimento antecipado de contrato, que é o famoso caso onde o inquilino acaba, antes do término do prazo, devolvendo a chave do imóvel porque preferiu não prosseguir com a locação, vai mudar de casa ou algum motivo desse tipo. Pelo artigo 4º da lei do inquilinato, a multa, nesse caso, ela não pode superar 3 aluguéis, né? Esse é o teto, e ela vai sendo reduzida proporcionalmente ao tempo já cumprido de contrato. Só que o que acontece? Essa multa, ela tem o teor de desincentivar a pessoa a, por nenhum motivo, desocupar o imóvel, né, antecipadamente, e para o locador ela também tem uma função de não ser pego financeiramente de surpresa, né? Isso eu estou falando um pouco do motivo do porquê essa regra existe, né? Então, o locador, quando tem uma expectativa já de recebimento de aluguel ao longo do tempo, quando o inquilino de nada vai lá e solta a chave na mesa dele e fala, ó, não vou ficar mais no imóvel, ele tem um rompimento dessa expectativa muito abrupto e talvez ele não teve tempo suficiente para se preparar um pouquinho para ficar ali 1 mês, 2, 3, enfim, até que consiga realugar o imóvel e talvez isso atrapalhe o planejamento financeiro dele, né? E o locatário também, se não tiver nenhuma combinação, e muitas vezes pode se utilizar de uma maneira muito leviana disso e descumprir o contrato de qualquer forma. Claro que hoje muitos contratos de locação acabam prevendo cláusulas de não aplicação dessa multa penal compensatória após o 12º mês de aluguel. Nesse caso, então, geralmente os contratos estipulam uma necessidade de aviso prévio de 30 dias, o que já ajuda o locador a se preparar um pouquinho mais com antecedência quanto a não ser surpreendido aí no rompimento do recebimento desse aluguel, né, dessa receita dele. Mas voltando, o que acontece é que esses dois tipos de multa, a multa penal moratória, ou seja, pelo atraso no pagamento do aluguel,
e a multa penal compensatória, e nesse caso estou falando sobre a advencimento antecipado de contrato, elas têm naturezas diferentes, elas têm diferentes motivos que geraram a multa, tá? Em um caso foi eu não consegui pagar o aluguel, estou atrasado, e estou sendo coagido a pagar, coagido financeiramente falando, através de uma multa. E no outro caso eu, sem ter um justo motivo, sem que a culpa seja do locador, atribuída à construção do imóvel, seja lá o que for, estou devolvendo as chaves antecipadamente do imóvel. Então, as naturezas são diferentes. Só que quando a gente tem, então, um atraso de aluguel, um atraso que está se tornando já insustentável ao longo do tempo e que o locatário está numa situação financeira que é irreversível, vamos supor, e isso acaba gerando a desocupação do imóvel, especialmente quando essa desocupação é forçada, ou seja, através de um despejo, a gente não pode falar que a multa penal compensatória por vencimento antecipado de aluguel é aplicável, porque o motivo do porquê essa multa existe é para que o locatário não descumpra unilateralmente, sem motivo, sem que seja culpa do locador, a obrigação de ficar no imóvel até o fim do contrato. Nesse caso, ele está saindo do imóvel por conta justamente da falta de pagamento de aluguéis, por causa dos atrasos sucessivos, né, de pagamento de aluguel, o que na via da multa moratória já está sendo cobrado através de uma outro tipo de multa. Então a gente não pode, isso é uma leitura jurisprudencial muito sólida já no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, que é onde eu conheço um pouco mais as decisões dos tribunais, a gente não pode, de uma mesma natureza, de um mesmo motivo, partir para a aplicação de duas multas diferentes, beleza? Então, em outras palavras, se o locatário está atrasado com os aluguéis, ele está atrasado, e por conta justamente desses atrasos, sobre os quais ele já está tendo que pagar a multa moratória, né? Ou a seguradora está cobrando dele e está cobrando dele na hora de fazer a liquidação de débito, a execução dos débitos no final, enfim, vai se cobrar do fiador dele, se for o caso, de um contrato coberto por fiança pessoal de um terceiro, enfim. Ou seja, ele já está sendo penalizado pela multa moratória, ele não pode ser também imputado a pagar a multa de 3 aluguéis reduzidos proporcionalmente. Isso seria o que no direito a gente chama de bis in idem, que é uma dupla penalização por o mesmo motivo, tá? Então, isso não pode se fazer. No caso onde o contrato é coberto por seguro de fiança locatícia, o seguro, ele paga para o locador, provavelmente, aquelas coisas que o locatário deveria pagar para o locador. E nesse caso, ainda que o locador não esteja sentindo, não esteja tendo, entre aspas, tá, o benefício da multa moratória, porque geralmente o que a seguradora faz paga depois da abertura do sinistro, passa a pagar mensalmente o valor dos aluguéis para o locador, passa a pagar sem a multa, porque ela seguradora está se subrogando na obrigação do locatário e pagando mensalmente em dia, então ela não vai pagar para o locador a multa, só que ela, seguradora, está cobrando, ou tentando cobrar os aluguéis do inquilino com multa sim. Então, nesse caso, o inquilino ele não tem a obrigação de pagar a multa compensatória por vencimento antecipado, porque ele já está pagando para a seguradora a multa moratória, se é que está pagando, né? Se é que a seguradora vai conseguir recuperar esse crédito. Então, fica uma situação um pouco estranha, porque o locador ele não vai se beneficiar da multa penal moratória, de novo, né? Porque ela está sendo retida ali com a seguradora, só que ele também não vai receber a multa penal compensatória, porque o locatário não tem a obrigação de pagar. E são as regras do jogo. Por outro lado, obviamente, o locador não pode falar que foi surpreendido com a desocupação abrupta do imóvel, porque se ele está acompanhando o caso, a imobiliária está deixando ele informado, a abertura do sinistro e depois o processo de despejo foi algo que demorou bons meses aí, então não dá para falar que ele foi surpreendido com a desocupação do imóvel, tá bom? Então, essa é a pitadinha de contribuição de hoje. A gente fica à disposição, remate avante. Abraço.